que eu vou falar pra você é assustador. Quando eu vi isso aqui, eu arrepiei até os cabelos que eu não tenho. Apesar de ser uma questão regional, uma questão muito voltada ali para o estado de Goiás, ela tem reflexos na política nacional. Porque de um lado nós temos o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, com 86% de aprovação, diga-se de passagem, né? É o governador com a maior aprovação do Brasil, segundo a Quest, e é um possível candidato à presidência em 2026. Ele já se coloca como candidato a presidente em 2026. Do outro lado, nós temos Marconi Perillo, que já foi governador de Goiás e atualmente é o candidato a governo do estado pelo PSDB para 2026. Não é só isso, o Marconi é o presidente nacional do PSDB. Então nós temos um quebra-pau enorme, com acusações muito graves. Uma delas é que o Caiado estaria envolvido em uma série de assassinatos. Olha, não é 1, 2, 3, não. Estão falando de 8 assassinatos, pelo menos. O próprio Marconi Perillo acusa o Caiado de ter comandado um sequestro contra ele, contra o Marconi Perillo. Então, são coisas graves e sérias. Eu vou trazer para você todos os detalhes e você vai entender um pouco mais dessa trama que envolve mortes, assassinatos, sequestros, uma coisa assustadora. Primeiro, eu quero mostrar para você uma das primeiras postagens do Marconi Perillo. Ele que coloca essa questão em relação ao Caiado, porque o Caiado havia acusado o Marconi Perillo de ser um ex-presidiário, em função de questões passadas do Marconi Perillo, que acabaram inviabilizando inclusive a candidatura dele em 2018. Aí o Marconi dá uma resposta dura nas redes sociais, olha só. Caiado, você sempre foi covarde. Aliás, covardia, arrogância, inveja que te leva ao ódio e demagogia sempre foram algumas características marcantes na sua vida. Você novamente se dirige a mim ao correr do debate, ao fugir do debate. Você diz que não vai debater com ex-presidiário. Você sabe que isso não é verdade, porque foi você quem armou toda a tentativa de me desmoralizar, de me derrotar em 2018, ganhar a eleição. Você tentou, de todas as formas, destruir a minha reputação e tentou até tirar o meu emprego, cara. Você é um covarde mesmo. Você sabe que eu fiquei sequestrado algumas horas por conta da armação que você fez com alguns outros comparsas. Eu e minha família sofremos muito por sua causa naquele tempo, mesmo sabendo que eu não devia nada. E nada foi encontrado a meu respeito. Nada, nem em relação a mim, nem em relação ao meu governo. Por quê? Se eu fiz tantas coisas em Goiás, foi porque nós fizemos governos com economia, ao contrário do que você faz. Mas, Caiado, a sua hora está chegando. Você começa agora a ser investigado, depois de passar mais de 6 anos com mão de ferro, trocando comandantes militares, trocando delegados da política anticorrupção, trocando delegados gerais da Polícia Civil, sempre que a corrupção batia a sua porta. Você sabe que eu não tenho medo de você, e é por isso que eu estou te convidando para um debate público, em lugar neutro, para que a gente possa discutir Goiás do passado, do presente e do futuro. Exatamente, Caiado, porque eu não tenho medo de você. E eu quero discutir Goiás, o meu estado, o estado que eu amo, que deixou de ser desenvolvido nesses anos. Não há uma indústria, não há uma obra sequer. Nada foi feito. Não há sequer um aumento ou uma consideração aos servidores públicos. Vou fazer um fundo de valorização do professor e do policial no meu estado de Goiás para resgatar salário. Vou investir pesado. Você não soube sequer gastar a taxa do agro, bilhões. Você não pagou um centavo da dívida externa do Estado com a União. Você, enfim, é uma farsa o seu governo, é uma vergonha. Você, sim, gasta milhões e milhões, só para esse ano 300 milhões em propaganda. Você é um incompetente e um covarde, Caiado. A vida toda você andou rodeado de jagunços, de capangas, fazendo maldades das pessoas que estavam à sua frente. Desculpem pelo meu desabafo, mas esse é o recado que eu quero dar a esse déspota que está no Palácio das Esmeraldas, que é o senhor Ronaldo Caiado. Covarde, incompetente, envolvido com sequestros. Você viu que o bicho pegou. E aí agora, o Marconi Perillo grava mais um vídeo. Nesse vídeo ele vai mais fundo ainda e associa uma situação que mexeu muito em 2021 com o estado de Goiás e que até hoje
tem algumas questões ainda nebulosas a respeito, que foi o assassinato de um coordenador de campanha de um prefeito de Anápolis e também diretamente do próprio Caiado. O Caiado, inclusive, deu um emprego para um desses envolvidos nessa tramóia toda de assassinato. Eu vou trazer para você os detalhes e daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco também do pai desse principal nome dessa história toda, que foi o coordenador de campanha, o Fábio. O nome dele é um pouco diferente, né? O Fábio Escobar. E eu vou trazer para você, mas não é esse Fábio Escobar que você está pensando, é outro, tá? Eu vou trazer para você a acusação do Marconi Perillo e vou trazer também uma postagem feita pelo pai do Fábio Escobar. Primeiro, o Marconi Perillo. Eu só espero, Caiado, que você não venha com alguma artimanha, que você não faça alguma armação contra a minha vida. Só falta isso. Você tentou de tudo para me destruir. E eu não duvido que você seja capaz disso. Afinal de contas, saiu de dentro do seu governo, do seu palácio, a ordem para matar o seu ex-coordenador de campanha. Por quê? Porque ele começou logo no início do seu governo a acusar o seu governo de corrupção. E você não aceitou isso, seus compactos não aceitaram, executaram o Fábio Escobar. A polícia, o Ministério Público, os juízes já descobriram. Pessoas muito próximas a você já têm mandado de prisão, já são réus, já foram presos. Mais de 8 testemunhas foram assassinadas. Uma testemunha do caso do empresário Fábio Escobar foi morta em uma abordagem policial. Que foi o antigo dono do celular usado por policiais para atrair Fábio Escobar para a emboscada, que terminou com a morte. E você é capaz dessas coisas todas, que a vida toda você andou rodeado de jagunços, capangas, fazendo maldades para as pessoas que estavam à sua frente. Você sabe que eu não tenho medo de você. E é por isso que eu estou te convidando para um debate público, em lugar neutro. Gente, o Marconi Perillo está dizendo que o Caiado ele deu uma ordem para assassinar o ex-coordenador de campanha dele. Então aqui, realmente, as coisas ficam muito sérias. E eu vou trazer agora para você um vídeo que está viralizando nas redes, que mostra o pai desse ex-coordenador de campanha falando a respeito dessa situação. Olha só. Quem mandou matar o meu filho, quem emboscou ele, foi a polícia do Caiado, né? Todos sabem, o chefe de segurança dele, conforme o próprio Coronel Benito fala na sua gravação aí, em sua matéria, ele deixa claro que foi emboscado, meu filho. Mas é uma questão, Coronel? A questão do dinheiro, né? Dos 11 milhões encontrados aí. Essa questão, eu entendo que ela tem que ter uma verificação específica, eu entendo também que ela não é do caso específico do Fábio Escobar. E, portanto, a gente quer justiça, né? Nós estamos buscando a justiça. Se o Caiado não autorizou, pelo menos ele não desautorizou. Que é próprio desse governador assassino, né? Esse cara que vem com sangue nas mãos, origens de grilagem, assassinatos, tomar a terra dos outros, queimar gente. Isso é o clã Caiado, né? E aí ele, seguramente, de acordo com a sua têmpora de assassino, com o seu modo operante, ele não fez nada para que essa polícia sua não matasse o meu filho. Mas nós estamos atrás de justiça, nós estamos buscando justiça, porque ele é governador, mas não é dono da lei, não é dono do Estado. É uma pena que essa pessoa sem coração, desumana, covarde, vai estar sempre com sangue nas mãos e principalmente com a morte do meu filho na sua consciência. Porque se ele não mandou matar, mas pelo menos ele não fez nada para que o seu puxa-saco aí, esse marginal aí que está à frente da sua segurança, o fizesse, né? 1 ano e 1 mês depois da morte do meu filho, a mãe dele morreu, né, de desgosto, morreu com 60 anos de idade, teve problema sério depois da morte do Fábio, e a Leila Alves Escobar acabou morrendo por conta de dor, sofrimento, tristeza, enfim. Então não foi só a morte do Fábio, foi a morte de uma família.
mãe do Fábio, deixou o Fábio deixou duas crianças, né? Deixou a viúva, deixou uma família inteira consternada, né? Então, o que nós queremos é buscar a justiça. E aí tem mais gente, né? Esse Cacai mesmo, que é um corrupto, dá no meio dessa coisa toda. Mas nós vamos descobrir cada um deles. Estou aqui fazendo esse desabafo e pretendo que o amigo publique isso aí, porque quanto mais a gente der ciência aí às pessoas, em especial a imprensa nos ajudando, mais cedo isso vai ter um desfecho favorável aí a buscar esclarecer o fato, né? A forma como o governador Ronaldo Caiado mudou o comando da Segurança Pública do Estado de Goiás desagradou e muito ao deputado estadual Major Araújo. Para o parlamentar, a atitude tomada pelo governador está prestes a desencadear a maior crise entre militares que o estado de Goiás já viu. O governador mandou que o comandante determinasse, próprio do Caiado, essa arbitrariedade. Os coronéis podem, a compulsória só pega por idade, com 65 anos, ninguém é obrigado a ir para a reserva antes disso, e queria obrigar alguns coronéis a irem para a reserva para abrir vagas para dois meninos, dois imaturos que estão na instituição, que entraram um dia desses, já são tenente-coronéis, que foram promovidos 5, 4 vezes o bravura, só nesse governo Caiado, uma promoção praticamente por ano, e que ele desmoraliza todo o processo de promoções da instituição, e os coronéis cansaram disso, já foram 4, já foram 5, já são tenente-coronéis, querem ser coronéis e ainda querem que os coronéis sejam obrigados a ir para a reserva, atendendo um pedido do comandante que não foi aceito, e quase deu uma tragédia lá nessa reunião de coronéis. Então, é um governador inconsequente, moleque, que não tem responsabilidade, muito ao contrário do que a base diz nesta casa. Isso é questão de pulso firme, isso aí é irresponsabilidade. É inconsequência, um inconsequente, está destruindo a instituição Polícia Militar. A insatisfação é muito grande entre os coronéis por causa dessa avacalhação aí com o quadro e o processo de promoções na instituição, as promoções dos oficiais. É lamentável o que está acontecendo. O coronel André, assim como o coronel Sanches, foram vítimas disso, lamentavelmente, assim como outros coronéis que são de ponta e mesmo assim foram colocados num corredor para colocar tenente-coronel. Eu não sei se o senhor tem ciência, mas a informação que a gente recebeu é que o governador, inclusive, está enviando aqui para casa um projeto de lei que força os coronéis a se aposentarem. Como que o senhor vê isso? É próprio do Caiado e vai ser aprovado. Mas pelo menos é um caminho mais fácil. É imoral? Também. Mas não é tão imoral igual querer coagir os coronéis a ir para a reserva. Isso é vergonhoso. E vai ficar mais vergonhoso ainda. Esse sujeito aí não chega nem a síndico de Pedra mais, quanto mais a presidente da República. Porque o Brasil inteiro está sabendo dessas bandalheiras que tem, dessas arbitrariedades que ele vem praticando aqui no estado de Goiás. Vou deixar aqui nos comentários a reportagem completa, o caso Fábio Escobar, tudo aquilo que está sendo levantado pela imprensa, para você entender um pouco mais, para você ter mais detalhes. O que ocorre é que possivelmente esse assunto vai começar a tomar as redes quando existia a possibilidade, que é muito concreta hoje, do Caiado se candidatar a presidente. Por enquanto, esse assunto está só lá em Goiás, mas a gente já percebe um pouco sobre o que de fato pode acontecer caso o Caiado saia candidato a presidente. A gente tem visto que ele não está muito bem nas pesquisas, as pesquisas inclusive apontaram, essa última de ontem na Quest, apontaram que
o candidato preferido da extrema-direita e da direita no Brasil é um cantor, né? A gente fica até meio assim, né? Porque você fala, um cantor e um coach são os preferidos. Esses políticos chamados políticos tradicionais, não só o Caiado, como até o mesmo Tarcísio e outros políticos, entre aspas, tradicionais ou mais conhecidos, eles estão sendo colocados em segundo plano, pelo menos por enquanto. A verdade é que quanto mais a gente mexe, mais fede, né? Então eu acredito que num dado momento o Brasil vai se interessar um pouco mais sobre o que de fato está acontecendo ali, porque um governador que tem 86% de aprovação é um governador que se mostra muito forte, especialmente no seu estado, especialmente em Goiás. Então, assim, muito provavelmente, se o Caiado quiser se candidatar, por exemplo, ao Senado, ele está praticamente eleito, né? Porque tem uma base política muito forte. Por outro lado, a gente também fica um pouco apreensivo em ver que determinadas apurações simplesmente não são feitas, as pessoas simplesmente não fazem apurações para que a gente possa entender um pouco mais. A gente tem 8 pessoas assassinadas, todas envolvidas no mesmo caso, que é o chamado caso Fábio Escobar. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, se você já tinha ouvido falar dessa história, se você sabia alguma coisa a respeito disso, porque o que eu tenho percebido é que as pessoas que eu converso, elas não têm a menor ideia de tudo isso, não sabem realmente o tudo que está acontecendo envolvendo o nome do Caiado. Especialmente algumas pessoas de direita que veem no Caiado um grande nome, uma pessoa muito viável aí, inclusive para ser candidato à presidência em 2026. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Faça a sua inscrição no canal. Ajude a gente a chegar na nossa meta aí dos 700 mil. Com a sua força a gente vai chegar lá, tá bom? E a gente tem aquela dica especial. Apenas com seu celular você já pode trabalhar na profissão do futuro. Trabalhe na profissão do futuro. Apenas com seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, aonde você quiser, no tempo que você quiser, e você já tem uma renda extra. É um dinheirinho a mais para você ter um 2025 diferente aí para você. Entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo vou explicar tudo para você. Para você saber o que é, você não vai pagar nada, tá? É gratuito, para você matar a sua curiosidade. Entra aqui, aí depois você decide se você quer ou não entrar nessa escola, que tem feito a alegria de muitas pessoas e tem proporcionado uma melhoria na vida das pessoas com essa renda extra, tá bom? Primeiro comentário fixado. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Seja um membro aqui do nosso canal. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. É uma forma de você fazer com que o nosso trabalho vá adiante. E também a gente pede, né, se for possível, faça uma doação para a gente pelo Pix, no valor que você puder. Essa doação e a sua participação como membro, como apoiador, é uma forma da gente continuar o nosso trabalho aqui. Dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.